o PPGC, que deu apoio, todo o apoio, né, para a gente fazer o evento aqui, ao DEMIT também, né, pelo prédio, por todas as estruturas. Agradecer aos técnicos, Mozart, Lucas e Carlos, pelo trabalho que eles estão trabalhando tanto que eles nem estão ouvindo agora, que eu estou agradecendo. Então, a Bitweek, né? Valeu, então. Agradecer a Bitweek na pessoa do professor Kleber também, que ajudou a gente tanto com financiamento, com organização e etc., pelo segundo ano consecutivo. Então, é uma parceria aí de 2 eventos aqui do DEMID, e agora do PPGC também, né? Que Kleber agora está no PPGC. E agora fazer os agradecimentos especiais ao pessoal do Lens, né? Que, na verdade, foi quem, de fato, possibilitou o evento acontecer. Então, vou agradecer aqui nominalmente a Carol, Anderson, Camila, Ian, Sabrina, Thaís, Fleig e Débora. Então, são uma mistura de alunos e mestrandos de graduação e de pós-graduação aqui, que foi, na verdade, quem botou isso aqui para funcionar. Se você e o Thiago, vocês sabem muito bem que não ia dar muito certo. Então, é isso. Acho que é isso. Agradecer a todo mundo. I would like to thank Max for being here with us today. E é isso, gente. Obrigado. Então, finalmente, partindo para a fala do Max, que é o nosso palestrante internacional, chamada The Player and the Play, Financialization, Gamification and Anti-Fascism. Max Haiven. Is it Haiven? Ok. É escritor, professor e pesquisador em Radical Imagination. Seus livros mais recentes são Palm Oil, The Grease of Empire, Revenge Capitalism, The Ghost of Empire, The Demons of Capital, and the Settling of Unpayable Debts, e Art After Money, Money After Art, Creative Strategies Against Financialization. Haiven é editor do Vagabonds, uma série da Vagabonds, que é uma série de livros curtos e radicais da editora Pluto, e ele ensina na Universidade de Lakehead, onde ele é co-diretor do Value Action Lab. Thank you. Thank you for inviting me, and thank you for this opportunity. I'm looking forward to sharing this work. It's work in progress with you today. Muito obrigado por me convidarem, obrigado por estarem aqui. Eu quero muito compartilhar esse trabalho com vocês. In this new project, I'm trying to understand a sort of triangle between, in the first place, gamification, and then financialization, and then this question of fascism and the struggle against fascism. Nesse trabalho, eu estou tentando entender o triângulo entre gamificação, gamification, a ideia de financialização, financialization e fascismo, né? Antifascismo. And I'll define these terms a little bit more later in the talk. But first I want to go through the main argument as an overview. Eu vou definir isso tudo à medida que a palestra for acontecendo, mas primeiro eu quero discutir esses 3 argumentos como, né, um overview da coisa. And then I think what's most interesting is to look at some of the case studies and examples that are inside of that triangle. E aí, acho que uma coisa interessante é olhar para os estudos de caso e para os exemplos que estão dentro desse triângulo. And then at the end, maybe there will be time to talk a little bit about the theory that I'm working with as well, but that might not be as interesting. E aí, no fim, a gente fala de teoria, mas talvez isso não seja interessante o suficiente. And if there's time at the end, I can speak a little bit about some of the games I'm designing right now based on these ideas. E se eu tiver tempo, no fim, eu vou falar dos jogos que eu estou projetando, né, e sobre essas ideias. Okay, so a brief overview of the argument of what will soon become a book. Hopefully in the next 2 or 3 years, the book will be published based on this. Então, um apanhado geral do assunto que daqui a pouco deve virar, tomara que vire um livro nos próximos 2 ou 3 anos.
The first thesis of the book is that if we want to understand the form that fascism or far-right extremism takes today, we need to move beyond the stereotypical image of the austere Nazi in our brain. Então, a primeira coisa é, para a gente, assim, na tentativa de entender o fascismo, como ele se dá hoje, a gente precisa se remover da forma estereotípica como a gente pensa o nazista e austero nos nossos cérebros. And instead, and this is the second point, today's forms of fascism, they're not at all less dangerous. In fact, in some ways, they're more dangerous, but they have a very different form. E as formas do fascismo hoje, elas não são nem um pouco menos perigosas, pelo contrário, elas são mais perigosas ou tão perigosas quanto, e vêm numa forma diferente. They're distributed, they're playful, they're gamified, and they're very clever. Elas estão distribuídas, elas são bacanas, legais, elas estão gamificadas e elas são muito espertas. Now, the third point is that unfortunately a lot of the research on the relationship between games and the extreme right or fascism has been preoccupied with that very stereotypical image. E aí a pesquisa sobre essas coisas tem estado muito preocupada com essa dimensão estereotípica do fascismo. And it participates in what I think about as the first sin of talking about fascism, which is separating it from capitalism. E aí e pertence ao que ele acha que é essa primeira cena sobre falar de fascismo, que é separar o fascismo do capitalismo. And so I draw on a long tradition from critical theory in seeing fascism as an extreme response of capitalism to its own crises. E eu vejo isso, venho dessa ideia da teoria crítica de entender o fascismo como uma resposta direta ao capitalismo. But we have to add to this also seeing seeing fascism as emerging also from patriarchy, from colonialism, from a long history of racism, and from a global system of exploitation as well. Mas a gente precisa ver também esse fascismo como vindo do colonialismo, vindo do racismo, vindo desse sistema global de exploração. What was the first? E do patriarcado, exatamente. Patriarcado, racismo, colonialismo e essas formas globais de exploração. So if we are going to understand the rise of a new form of fascism through capitalism, then I think games can offer us a very useful lens. Se a gente vai entender essa nova face do fascismo pensada junto do capitalismo, acho que jogos eles podem oferecer lentes muito boas. And it's not only because the games industry has become one of the world's leading entertainment industries. E não é só porque a indústria de games é uma das maiores, uma das maiores indústrias do entretenimento no mundo. And it's not even just because the games industry represents new forms of exploitation of workers and other actors. Também não é só pelo fato de que a indústria dos games representa novas formas de exploração dos seus próprios trabalhadores. It's also because games have been integrated into the global form of capitalism in a variety of new ways, such as the gamification of all sorts of things, as we'll see. Principalmente porque os jogos eles se integraram nessa dinâmica global da vida contemporânea, né? De uma forma densa, como a gente vai ver na sequência. My book project will end with the question, what is an anti-fascist game? But I confess I'm already a little skeptical towards my own question. Meu projeto de livro, ele termina com a seguinte pergunta, que é o que é um jogo antifascista? Mas eu confesso que, assim, já sou cético da resposta da minha própria pergunta.
But I'm curious how games could contribute to an anti-fascist struggle, and what thinking about games could do for other types of struggles against fascism and its forms of capitalism. Mas eu estou muito curioso de como é que os jogos podem contribuir para a gente lidar com esse problema e como é que os jogos podem ajudar nessa luta contra o fascismo e o capitalismo. I'll come back to some of these points a bit later, but this is just to give you an overview of where the project is going. Eu volto nisso mais tarde, mas esse é um apanhado geral do projeto do livro. These statistics and this timeline will probably not surprise many of you in this room. It represents the history of the video games industry over the last 50 years. As estatísticas nesse gráfico provavelmente não vão surpreender vocês, que representa a indústria de videogames nos últimos 50 anos. And its rise into an industry worth, at a minimum, $170 billion worldwide. E essa é uma indústria que movimenta pelo menos 170 bilhões de dólares por ano. And so I think it would be unwise for us to ignore games as a major aspect of global culture today. Some 3 billion people are playing games on a daily basis, at least digital games. Então, eu acho que é muito perigoso problemático a gente ignorar o tamanho da indústria de games, porque a gente tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas jogando videogames, envolvidos com videogames. But very early in this project, I, in some ways, set the question of the video game industry to the side. Mas logo no começo desse projeto, eu decidi deixar a questão acerca da indústria de videogames do lado. I think it's very important, especially the way that the games industry represents a new format of capitalism. Eu acho que é muito importante pensar como a indústria de videogames, como os videogames representam esse novo formato do capitalismo. And I also think it's very important to recognize that at least at the top level of AAA games, we have an extreme control over the industry by a very few number of extremely wealthy corporations. E eu acho que é muito importante pensar que no topo dos jogos AAA, né, que são os jogos de high-end, você tem uma quantidade muito pequena e que controla a indústria de empresas que estão mobilizando esses jogos. And there is something, let's call it market authoritarianism, about the power of these very few corporations and their power over our imaginations. E existe alguma coisa aí sobre, e aí vamos chamar isso de autoritarianismo do mercado, que fala sobre como essas empresas se relacionam de alguma forma com com a nossa natureza. But I'm also interested in how games feature in our imagination much more broadly. Mas eu estou interessado em como os jogos eles cativam, eles transitam pela nossa imaginação de forma mais ampla. So these are 3 of the most popular media spectacles of the last 10 years. Então esses são 3 dos maiores espetáculos midiáticos dos últimos 10 anos. In addition to the series of books, there are now 5 Hunger Games films, and all of them are in the top 50 top grossing films of all time. Para além dos livros, nesse momento temos 5 filmes de jogos vorazes, todos eles estão no top 50 box office. Squid Game was the most popular streaming series ever on Netflix or any platform. Squid Game, como é o nome dessa série? Round 6. It has a different name in Brazil, yeah. It's called Round 6. Round 6. Yeah. Então tá. It's a bit weird in English. Squid Game. Yeah. Squid Game foi o maior produto de stream da história. Netflix ou qualquer outra coisa. And Fortnite is, of course, one of the most popular video games ever made. E Fortnite é um dos, claro, mais importantes jogos já produzidos.
And I begin this project by asking, why are these three stories so popular now? Stories that depict a battle of everyone against everyone else. E eu começo essa discussão me perguntando por que essas histórias são tão importantes agora? Histórias que pensam numa batalha de todo mundo contra todo mundo. And maybe with the exception of Fortnite, Hunger Games and Squid Game both depict characters who are trapped in an unwinnable game. E talvez com a exceção de Fortnite, tanto Round 6 quanto Jogos Vorazes mostram personagens que estão fechados, né, numa arena e que não podem escapar dela. And my argument is that for most people living under this phase of capitalism around the world, we feel like we're trapped in an unwinnable game. E o meu argumento é que para a maioria das pessoas que está fechada nessa fase do capitalismo nesse momento, a gente também se sente como se a gente tivesse fechado nesse jogo que não tem vitória. And I think this structure of feeling, to quote Raymond Williams, helps us understand the cultural politics of capitalism in this moment that leads to these new forms of fascism. E eu acho que essa estrutura de sentimento, para citar Raymond Williams, come again. And the structure of feeling helps us explain the rise of fascist E culture. que essa estrutura de sentimento nos ajuda a explicar a ascensão desse nível de capitalismo no qual a gente se encontra. It's also the case that I think many games recently have restructured our imagination, given how many billions of people are playing them. Também é o caso de pensar como os vários jogos recentemente mudaram a nossa imaginação, dado o fato que bilhões de pessoas estão jogando eles. So, for instance, the famous 4X game genre encourages us to imagine the world as a space to be conquered. Por exemplo, você tem esse estilo de jogo que é 4X e ele ajuda a gente a imaginar que o espaço, quer dizer, que o mundo é um espaço a ser conquistado. I will argue in the book that even though we cannot say that playing a 4X game is going to make you into a fascist, we can't say that. E aí o meu argumento no livro não é que, assim, você jogar um jogo 4X, né, 4X, realmente transforma você num fascista. Não é isso. Still, it prepares the garden for the seeds of fascism to grow. Mas mesmo assim, esse tipo de jogo ele prepara o jardim para que as sementes do fascismo cresçam. It's not that you're going to play Civilization and then say, I think we should go invade our neighbors. Não é como se a gente fosse jogar Civilization e invadir o país vizinho. But the argument I'm drawing on here, which is inspired by the game philosopher C.T. Nguyen. Mas os argumentos que eu estou trabalhando aqui, que são inspirados no filósofo C.T. Nguyen, que é chinês, eu acho, is that games seduce our sense of agency. E esse argumento é o fato de que os jogos eles seduzem o nosso sentido de agência. They shape the way we think that the world works, essentially. Eles moldam a forma como a gente pensa que o mundo funciona. And they shape how we see ourselves in relationship to the world. E eles moldam a forma como a gente vê, como a gente se relaciona com o mundo. So these games typically celebrate a empowered, violent individual. E esses jogos, eles tipicamente celebram um indivíduo violento e com poder. A subject that begins weak and then makes itself strong. Um sujeito que começa fraco e depois fica muito forte. A subject who must be paranoid and use violence. Um sujeito que precisa ser paranoico e usar violência. And in most cases, a pathway towards victory that means the destruction of all others.
e, na maioria dos casos, um caminho para a vitória que significa a destruição de todos os outros. Another example is the so-called first-person shooter genre. Outro exemplo é o gênero dos first-person shooters. And we've seen horrifically and tragically a number of fascist massacres being conducted in the style of first-person shooters. E a gente tem visto horrificamente e tragicamente uma quantidade de massacres fascistas tendo sido empreendida a partir da, vamos dizer, estética dos jogos de primeira pessoa. Notably in Buffalo in 2022 and Christchurch, New Zealand, several years ago, where the fascists broadcast or streamed the content online. Dois exemplos são Buffalo em 2021, em 2022, Buffalo em 2022 e Christchurch, New Zealand, vários anos atrás, na qual os fascistas transmitiram, fizeram um broadcast a partir das suas câmeras, né, no estilo dos jogos. And again, I'm not suggesting that if you play the first-person shooter game, you're going to become a murdering fascist. No. E, de novo, não estou sugerindo que se você jogar um jogo de primeira pessoa, você vai se transformar num fascista assassino. Não é isso. But I'm taking inspiration from a very interesting book by Franco Bifo Berardi, where he asks, what does it mean to be a hero in this form of capitalism today? Mas eu tiro a minha inspiração de um livro do Franco Bifo Berardi, no qual ele se pergunta assim, o que é ser um herói nesse estágio do capitalismo? And it is the hero who commits this act of mass murderer is not different from the hero who makes $1 billion on Wall Street. E para ele, o herói que comete esses atos de assassinato em massa não é diferente do herói que faz $1 bilhão em Wall Street. It's the self-making individual, the Superman. É o super-homem, né? O self-made man. Não tem uma tradução boa para isso. And especially the rule breaker, the one who acts outside of the law in order to impose his will on the world. E é geralmente o cara que quebra as regras, né? O que age fora da lei para imprimir a sua visão de mundo. I think, unfortunately, this is kind of analysis is what's missing from a lot of the discussion and studies of games and the far right and extremism today. E eu acho que falta uma coisa nessa discussão sobre jogos, a extrema-direita e o extremismo hoje em dia. A lot of reports, including the one pictured on the right from the European Union's task force, is only really concerned with how neo-Nazis and far-right people are using online game spaces for recruitment. Por exemplo, esse report da agência europeia, da Task Force, da Força-Tarefa Europeia, só pensa em como nazistas e neonazistas usam os jogos como os espaços digitais, né? Como forma de recrutamento. And this is, of course, very important, and an anti-fascist strategy needs to take this very seriously. The way that neo-Nazis are recruiting in many games, on Discord servers, on Reddit, in all sorts of different forums. E é claro que isso é importante, né? Como os neonazistas estão recrutando pessoas no Discord, no Reddit e de outras tantas formas. That I'm also interested in something having to do with games that's operating on a much more subterranean level. Mas eu estou muito interessado numa coisa que opera dentro dos jogos num nível muito mais subterrâneo. Now, I became interested in games and fascism when I was doing some research into conspiracy theories. Eu, assim, comecei a me interessar por jogos quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre fascismo e teorias da conspiração.
I study the imagination in various ways and the politics of the imagination. And I like to approach conspiracy theories as pathologies of the imagination. Eu estudei a imaginação e as políticas da imaginação de muitas formas, e eu gosto de entender essa aproximação que a gente está vendo, né, nessa violência como patologias da imaginação. And it's not coincidental that the rise of new forms of fascism and the extreme right have been very closely linked to the world of conspiracy fantasies. E não é uma coincidência que esse mundo da conspiração esteja ligado a esse mundo das fantasias contemporâneas. In some ways, a conspiracy, I would call it conspiracy world building, is a kind of cooperative play. E muitas vezes, essas conspirações, e eu vou chamar isso de criação de mundo conspiratória, elas são ligadas, linked to, kind of collective play. Uma forma coletiva de jogo, né? Todo mundo jogando junto. We learned a lot studying the QAnon conspiracy movement in the United States. A gente aprendeu um monte estudando o QAnon, que é esse movimento trumpista dos Estados Unidos. Which was very closely tied to the Trump regime at its most extreme ends. Que é esse movimento muito fortemente ligado ao regime, né, do Donald Trump como presidente lá. And if you haven't heard of it, the belief is that there is a worldwide conspiracy of extremely powerful pedophiles. E se vocês nunca ouviram falar disso, a crença deles é que existe uma rede internacional que cobre o mundo de pessoas que são pedófilas e muito poderosas. This includes Hillary Clinton, Celine Dion, Tom Hanks, many figures from popular culture. It's very hard to understand why. Isso inclui Celine Dion, Tom Hanks, who else? Hillary Clinton, thank you. E é muito fácil entender por que ganha uma atração esse movimento. And the movement is built around a figure, a person who is in the sort of back channels of the internet, like 4chan and 8chan, these very notorious parts of the dark web. E esse movimento ele é centrado na ideia de que existe uma pessoa que está tipo no backstage da internet, no 4chan, no 8chan, e que opera esse movimento. And this figure delivers riddles or clues to his millions of followers around the world. E essa figura, ele dá charadas e pistas para os seus milhões de seguidores no mundo todo. Claiming to be a special secret agent of Donald Trump at war with these conspiracy of pedophiles. E ele diz que ele é um agente secreto do Trump que está em guerra com esses pedófilos. And the followers of Q then debate among themselves the meaning of these cryptic clues. E os seguidores do Q, que é esse cara, eles, depois que ele dá essas pistas, eles ficam debatendo qual é o significado das pistas. And many game designers began to observe that this appeared a lot like alternate reality games. E muitos game designers apontaram o fato de que o que eles fazem parece muito com ARGs, né? Alternate Reality Games. And me and my research team working on this project began to try and think through what makes participating in this conspiracy fantasy fun. E eu e o meu time de pesquisa, a gente se perguntou e começou a trabalhar, tipo assim, o que é que faz entrar nesse grupo e nesse jogo divertido? Por que isso é divertido? The QAnon conspiracy fantasy is a fascist worldview. Essa conspiração, essa teoria conspiratória do QAnon é uma forma de ver o mundo fascista. It follows many of the classic definitions of fascism, the creation of an in-group and an out-group,
the idea of apocalyptic violence. Segue essa forma, segue definições clássicas do fascismo, a criação de um grupo externo, de um grupo interno, o uso de uma violência apocalíptica. And so we began to ask this question about how new forms of fascism were expressing themselves in a gamified form. E aí a gente começou a se fazer essa pergunta de como é que essas novas formas do fascismo começam a se expressar de formas gamificadas. One of the mistakes I think that many scholars studying conspiracy theories make is they believe that it has to do with bad information or fake news. E aí um dos erros que a gente percebe assim, é como as pessoas que estão trabalhando com o fascismo acreditam que o fascismo ele vem diretamente da má informação, né? Então, na desinformação, nas fake news. They see it almost as a virus that has attacked the brain. Eles eles entendem isso como quase como um vírus que ataca o cérebro. But the same things that attract people to conspiracy theories are what make us human. Mas as mesmas coisas que atraem as pessoas para essas teorias da conspiração são as coisas que nos fazem humanos. Even though this conspiracy theory and others have led to a lot of violence, they've also been very rewarding for their participants. E aí, mesmo se a gente pensar como essa teoria da conspiração e muitas outras sempre levam para a violência, elas também recompensam muito as pessoas que estão envolvidas nelas. They've given people a sense of meaning and value in a world that they feel is meaningless and a world where they feel they have no value. Elas dão um sentido de valor e um sentimento de pertença para as pessoas num mundo que não tem nem uma coisa nem outra. I'm not saying they're good. There's lots of ways we can find meaning and value in things that are very bad. But I think if we ignore the thing about this that makes it fun, we miss a big part of the picture. Eu não estou dizendo que isso é bom. Tem muitas coisas, tem muitos outros lugares onde a gente pode entender, onde a gente pode encontrar valor e significado. Mas a gente não pode negligenciar que esse processo está acontecendo ali dentro. And this isn't a small movement. If it were classified as a religion, it would be the 5th largest religion in the United States. E isso não é só um movimento qualquer, né? Se fosse uma religião, se fosse classificado como religião, seria a 5ª religião em tamanho dentro dos Estados Unidos. And many of the tropes and narratives and ideas of the QAnon movement have merged into other aspects of the far right in the United States and around the world. E muitos dos tropos e das ideias do QAnon se imbricaram, se misturaram com outras coisas da cultura americana. If this moment of capitalism makes people feel like they're trapped in an unwinnable game, why not choose to play a different game? Se esse momento do capitalismo faz com que a gente se ache fechado num jogo que não dá para ser vencido, por que não escolher outro jogo para jogar? And I think the new forms of fascism and far-right activity we're seeing today can be read as people coming together to play different games. E eu acho que várias das novas formas de fascismo que a gente tem visto hoje podem ser traduzidas ou interpretadas como pessoas que escolheram jogar outros jogos. It's not a good game. It's very, very, very dangerous. But I think this perspective helps us understand what makes it so appealing and also what an anti-fascist game would need to learn or think about. Não é bom, lógico, é bem perigoso, mas eu acho que essa perspectiva dá para a gente a possibilidade de entender o que é um jogo antifascista e onde é que ele pode nos levar. And I think these new forms of fascism can only exist in a world where we are constantly being played. E eu acho que essas novas formas de fascismo elas só podem existir no mundo que está sempre jogando com a gente.
I'm using this bit of American vernacular of being played, of being made into a piece in somebody else's game. E usando essa coloquialidade da língua americana, da língua inglesa, essa ideia de being played, que é da gente ser uma peça num jogo, né? And it is paired with that other figure in the title of my talk, the player. Que está ligada a uma outra figura no título da fala, que é o jogador. We're told by this financialized system of capitalism that we are all responsible for being the player. E essa fase do capitalismo na qual a gente se encontra, ela fala para a gente o tempo inteiro que a gente é responsável por ser o jogador. The player takes responsibility for themselves to compete in a world without guarantees. O jogador que chama a responsabilidade para si para competir num mundo que não tem garantias. The player is ruthless and the player competes with everyone else. O jogador, ele é grosso, não sei a palavra ideal, e ele compete com todo mundo. This isn't just a lesson that's taught to us from, explicitly in certain video games. It's also taught to us much more subtly by the apps we're using every day. Essa não é só uma mensagem que é contada para a gente, que é falada para a gente a partir dos jogos que a gente joga, mas ela está presente em todos os aplicativos que a gente usa todo dia. Gamification has transformed, for instance, the way we learn languages with Duolingo and other apps. A gamificação, ela transformou, por exemplo, a forma como a gente aprende línguas através do Duolingo e de tantas outras aplicações. It's revolutionized the way that many people deal with money through the realm of fintech, financial technology. Revolucionou a forma como um monte de gente lida com dinheiro através do reino das fintechs, né, que são essas tecnologias financeiras. Where gamified technologies are used to encourage us each to imagine ourselves as miniature financiers. Onde essas tecnologias, elas são usadas para nos fazer com que imaginemos que somos qual a palavra? Artistas do mercado de ações minúsculos. And of course, gamification has revolutionized romance and sex in the age of dating apps. E lógico que a gamificação revolucionou o romance e o sexo na era dos aplicativos de dating, né? And my hypothesis is that these examples and more are what are contributing to us feeling like we're constantly being made to play a sort of game, but a game whose rules are very unclear. E essa experiência, esses aplicativos, eles fazem com que a gente sempre se sinta como estando no meio de um jogo, jogando esse jogo, mas um jogo no qual as regras não estão muito claras. Something at the core of what makes us human, which is a love of play, is being exploited as never before in human history. Então existe uma coisa aí no núcleo daquilo que nos faz humano, que é esse amor pelo jogo, que está sendo explorado de uma forma jamais vista na história da humanidade. The development of these gamified apps is being worked on by people, including neuroscientists, who are studying the minutest reaction of the human brain and body. Então, por exemplo, você tem neurocientistas que estão trabalhando na produção dessas aplicações, desses aplicativos, e que estudam os menores impulsos cerebrais no uso delas. These are technologies that have been directly imported from the casino industry, intended to addict us to these technologies. Essas são tecnologias que foram importadas diretamente dos cassinos para produzir uma sensação de vício nessas tecnologias. We have essentially handed the keys to our brains to unscrupulous corporations with one
intention, which is to make as much money as possible. A gente simplesmente entregou as chaves do nosso cérebro para as corporações menos escrupulosas que só têm um objetivo, que é fazer com que a gente produza o máximo de dinheiro possível. In its most dystopian, we have these examples from the integration of gamification into industries. E aí, na sua forma mais distopiana, a gente tem esses exemplos da integração, da gamificação com essa, enfim, dimensão do vício. On the left, we have the gamified interface at an Amazon warehouse, where the people who are sorting boxes are forced to play a game that makes them work harder and faster and longer with more surveillance. Na esquerda, você tem a interface de um depósito da Amazon, na qual os trabalhadores são forçados a jogar um jogo que faz com que eles trabalhem mais duramente, e mais rápido, enfim, que explora cada vez mais esses trabalhadores. And on the right, we have the gamified feature of the app that Uber drivers use. E na direita você tem a interface gamificada que os motoristas do Uber usam. All of these contribute to the feeling that we are trapped in an unwinnable game, but that we are forced to play it. Tudo isso contribui para esse sentimento de que a gente está preso nesse jogo sem condições de vitória e que a gente precisa jogar ele. And perhaps this is also why, among the top careers chosen by young people, so many of them have to do with games. E talvez isso seja o motivo pelo qual, no topo das carreiras escolhidas pelas pessoas jovens, estão carreiras relacionadas a jogos. On the right, these are statistics from the United States for boys and girls, what they hope to be in the future. E na parte direita da tela você tem estatísticas para os Estados Unidos sobre meninos e meninas e o que eles esperam ser no futuro. And you can see that basically, with the exception of becoming a doctor or nurse, almost all of them have to do with some form of play. Vocês podem ver que, fora o fato de que existem médicos e enfermeiras, todas as outras profissões têm alguma coisa a ver com jogar ou jogos. Now, I'm not against that. I think we should all play a lot more and work a lot less. I think that's good. Então, eu não sou contra isso. Eu acho que a gente tem mesmo que jogar mais e... Deixa eu ver. Jogar aqui tem um sentido duplo, porque é brincar também, né? Então é play, é brincar e é jogar. Assim, a gente tem que jogar mais e trabalhar menos. But a lot of these careers are not simply forms of play. They're also forms of competition in the real world. Mas é muito claro que essas carreiras, algumas dessas carreiras, elas não são formas de jogo, né? Elas são competições muito claras no mundo real. To become an influencer on TikTok or Instagram or YouTube is like playing an infinite game against all other competitors. Por exemplo, virar um influencer no TikTok, YouTube, Instagram, significa jogar um jogo sem fim contra uma infinitude de outros jogadores. So there's a sense that even these platforms, which are not explicitly games, have been so gamified that it enrolls us into this new form of capitalism. Então tem um sentido de que essas plataformas que não são jogos, elas foram tão profundamente gamificadas, quer dizer, só refazer o tom, né? Há um sentido de que essas plataformas foram extremamente gamificadas para nos abarcar, para convocar a gente para dentro delas nessa fase do capitalismo. So a lot of this work that I'm trying to do draws on my research in the past about financialization. Então, uma parte grande desse trabalho que eu estou tentando fazer vem da minha pesquisa do passado
sobre esse fenômeno da financiarização. And on a basic level, financialization helps us understand how big banks and institutions on Wall Street or the City of London increasingly control the global economy. Num nível geral, a ideia de financiarização ajuda a gente a entender como é que bancos imensos e instituições em Wall Street, em Londres, compreendem o mundo como uma grande economia. These financial corporations dominate the other corporations that make goods and services, and they also hold in their hands the fate of whole nations. Essas corporações, elas, através dessa dinâmica de financiarização, possuem as chaves da manutenção do mundo, vamos dizer assim. But financialization also means something else besides that, which is a much deeper cultural shift. Mas a ideia de financiarização tem algo a mais dentro dela, que significa, que leva para um entendimento de uma transformação cultural muito mais densa. It also means a shift where each of us is told we should imagine ourselves as a miniature financier. É isso. É uma transformação que faz com que a gente se pense como esse, qual é a palavra? Agente financeiro, perfeito. Como esse agente financeiro em miniatura. Financier is a hard one to translate. Interesting. And so everything in our world is transformed into a financial asset that we're supposed to collect and mobilize. Então, tudo no nosso mundo é transformado num asset financeiro que a gente coleciona e mobiliza. An education becomes an investment in our own human capital to be sold on the labor market. Por exemplo, a educação se transforma num investimento no nosso próprio capital humano para ser vendida no mercado liberal. Around the world, governments have encouraged the middle classes to invest in houses, not to live in, but as speculative properties. Ao redor do mundo, governos vêm sugerindo que as pessoas investam em propriedades imóveis, não para viver nelas, mas para explorar o seu potencial especulativo econômico. Even international and economic development has been rebuilt over the last 30 years around trying to get poor people to see themselves as entrepreneurs. Até a dimensão mais básica da experiência internacional tem sido levada para que as pessoas se entendam cada vez mais como empreendedores. And the promise of this form of financialized capitalism is that we can all be players. E a promessa dessa forma de capitalismo financeirizado é que a gente pode todos sermos jogadores. And if you lose the game, you have only yourself to blame. E se você perder o jogo, a culpa é sua. But wait, what if you've been cheated? Mas calma, e se estiverem roubando de você? And here I think we can begin to understand how seductive the fascist and far-right narratives are. E aí acho que aqui a gente consegue entender o quão sedutoras essas narrativas fascistas da extrema-direita são para a gente. Because their appeal to their followers is to say, you tried to play by the rules, you tried to be a good player, but you've been cheated. Porque o apelo que essas estratégias têm é de dizer, assim, você tentou, você jogou direito, você jogou nas regras, mas roubaram de você. And they point towards what I call the cheating other. E elas apontam para essa figura que eu chamo de the cheating other, que é tipo assim, o trapaceiro. The migrant who is coming to take your job. Que é o imigrante que vem para roubar o seu trabalho.
or the special interest group that is trying to claim, resources from the public. Ou um grupo especial que quer levar para si recursos que são do público. Or the socialists who are trying to steal from the players. Ou os socialistas, né, que tentam roubar dos jogadores. All around the world, it takes a different language and a different characters, but it's the same script. Ao redor do mundo tem outras linguagens, outros termos, mas o script é sempre o mesmo. And it also helps explain why some of the most popular figures on the extreme right can succeed, even though they are actually cheats themselves. O que explica o fato de que algumas das figuras mais proeminentes da extrema-direita conseguem suceder, mesmo que eles próprios sejam esses trapaceiros. The example of Trump is very easy because we are all forced to watch it. I'm not American, I'm from Canada, but we have a front row seat. O exemplo de Trump é o mais óbvio exemplo, porque a gente é forçado a assistir. Eu não sou americano, sou do Canadá, mas a gente tem esse lugar especial para assistir isso. But here's a character who rose to power by pointing at all of these cheating others, immigrants, special interest groups, feminists, etc., who he said were cheating the system. Mas esse, Trump, é um cara que ascendeu ao poder apontando para os outros, dizendo assim, o que o imigrante, o negro e os grupos e etc. são esses ladrões, né, que eles estão roubando o sistema. But of course he himself was a convicted cheat. Mas claro que ele mesmo era um trapaceiro que tinha sido condenado já por isso. But his appeal was to say, only I, as a cheat, know how to protect you. E aí o apelo dele era dizer assim, bom, eu sou trapaceiro e só eu, como trapaceiro, sei como proteger vocês dos outros trapaceiros. That I am a player like you, and you can trust me because even though we are competitors, we're playing the same game. Que eu sou um jogador, no caso Trump, né? Que eu sou um jogador tanto quanto você e que mesmo que a gente seja concorrente, a gente está jogando o mesmo jogo. In the rest of this project, which I won't talk about today, but I'll give you a preview, I'm going to link this to a much longer history of fascism. No resto desse projeto, do qual eu não vou falar hoje, eu vou linkar isso a uma muito mais longa história do fascismo. And as I began by saying, I think we have a lot to learn from the history of fascism, but we can't just limit ourselves to those images of Italian or German fascists from 100 years ago. E aí, como eu disse, assim, eu acho que a gente tem um longo caminho para entender a história do fascismo e que a gente não pode ficar nessa ideia, estanque do fascista italiano ou do nazista alemão. In the first place, we have to always understand fascism as part of a liberal, democratic, capitalist world system. E, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa aprender a entender o fascismo como parte de the last bit. Liberal, capitalist, international system. De um sistema capitalista, internacional, liberal. The whole history of the 20th century has been the imposition of fascist governments in many countries around the world in order to get their resources for liberal, democratic, northern countries. A história do século XX é uma história de nações fascistas, na verdade, de fascistas que se empurraram em nações e que roubaram, de alguma forma, a democracia nessas. But in addition to this, it's important to recognize that the seeds of fascism are present in all systems of domination. Mas, em adição a isso, é importante perceber que as sementes do fascismo elas estão presentes em vários sistemas. And can be found in their seed form
in systems of colonialism, of patriarchy, of imperialism as well. E que podem ser encontradas na sua forma de semente em sistemas como o patriarcado, o colonialismo e assim por diante. Even though it's important to define fascism by specific characteristics, like the particular ideology, its particular beliefs, it's also important to recognize something deeper than that. Mesmo que elas possam ser entendidas. Sorry, come again. It's important to understand the ideology of fascism in its specifics, but also recognize that there's something deeper as well. É importante entender a ideologia do fascismo como ela é, né, por ela mesma, mas também reconhecer que existe outra coisa acontecendo aí. Which is that there's the seeds of fascism inside of all of us that, given the right conditions, can grow. Que é o fato de que nós temos as sementes do fascismo dentro de nós e que essas podem vir a crescer dadas as condições corretas. And no society is immune to turning towards fascism. E que nenhuma sociedade é imune a se tornar fascista. And so this brings us to close to the question of an anti-fascist game. E aí isso leva a gente para, enfim, um fechamento, que é a ideia do que é um jogo antifascista. I'm of course interested in games like Land and Freedom by Alex Knight, which is explicitly an anti-fascist game about the Spanish Civil War. Eu estou interessado, por exemplo, em jogos como Land and Freedom do Alex Knight, que é um jogo declaradamente antifascista sobre a Revolução Espanhola. And of course, I'm also interested in games like Wolfenstein, which is literally about killing Nazis. E claro, eu também estou interessado num jogo específico num jogo como Wolfenstein, que é literalmente sobre matar nazistas. Só vou me corrigir que eu falei Revolução Espanhola, Guerra Civil Espanhola, perdão. But a game like Wolfenstein, on another level, is a fascist game. Mas um jogo como Wolfenstein, em um outro nível, ele é um jogo fascista. The agent here, this blonde American super soldier that you play, is essentially a fascist fantasy. O agente aqui, que é esse americano, louro, super soldado louro americano, ele é um agente antifascista. And so I'm interested in how an anti-fascist game can do more than just be about fighting Nazis, fighting fascists. E aí eu estou interessado em como um jogo antifascista pode ser algo para além de simplesmente combater nazistas ou combater fascistas no jogo. I'm interested in how an anti-fascist game can help us model or think about other forms of agency and subjectivity. Estou interessado em como esse jogo antifascista ele pode moldar a forma como a gente desenvolve agência e subjetividade. I don't think it always needs to be cooperative, and it could include competition. But I think there's a lot to think through in terms of how a game could push back against the financialized worldview that gives rise to fascism. Eu não acho que tem que ser nem cooperativo, quer dizer, eu não acho que tem que ser necessariamente cooperativo, e eu acho que pode haver competição, mas eu estou interessado em entender como é que um jogo desse ajuda a gente a empurrar de volta, né, a resistir a esse mundo financiarizado. And I'm interested in the role of fun in an anti-fascist struggle. E eu estou interessado no papel da diversão, né, numa struggle, luta, pronto, nessa luta antifascista. Yeah. And maybe we have a conversation about that. E talvez a gente deva ter uma conversa sobre isso. Perguntas, vamos lá. Thank you so much, Max. It was really enlightening, very interesting. Let us see what the people say.
Vem aqui. Quem precisar. Oi? Ninguém pediu, então é você. Sempre Ivan tem, por que Ivan sempre tem. Faz inglês e traduz ou faz português melhor? Thanks, Max, for your kind lecture to us. Hi, everybody. I'm José. Watch me Friday. You all watch me Friday. I really love your talk, and what's really interesting by the end of your talk, you're speaking about a topic that interests me a lot. That is, what do we look at games beyond? I forgot the word again. Ideology. I don't know. Beyond ideology, and for me, the answer is also agency. And maybe if you are familiar with also, I don't know if you mentioned it or not, affect and affecteers, stuff like that. So I wanted you just to comment about that. What lies beyond ideology in our struggle to politicize games? Yeah, thank you. Foi mal, então vou traduzir. Não sei se todo mundo entendeu, mas eu perguntei para ele que a questão da ideologia também me interessa, mas do ponto de vista crítico, né? Então, se a ideia nossa aqui é olhar games de forma política, né? O que a gente quer, para onde a gente vai olhar, para além da, como a gente vai fazer isso, para além da ideia de ideologia, como a ideia clássica das ciências sociais, para quem não conhece, ideologia é um conceito clássico, né? Então, eu perguntei se ele está interessado em fazer isso pela via não só da agência, que ele comentou, mas também da teoria dos afetos, que é um termo que eu me interessa bastante. Ele vai comentar agora. It's such an interesting question, and I'm thinking about it a lot. I think it's really, I was trained as a critic of ideology, so that's where my background is. Não, sensacional, pergunta interessante, estou sempre pensando sobre isso, sempre volta para mim, e eu fui treinado como um ideologista crítico. But I think something about games disrupts a comfortable way of thinking about ideology. Mas eu acho que alguma coisa acerca dos jogos dissolve a forma como a gente pensa sobre ideologia. Because it's too easy to say that games present a very particular narrative of the world that then players just take on, that they incorporate directly. Porque é muito fácil você dizer que os jogos eles oferecem uma visão e uma forma de mundo e que os jogadores simplesmente vestem essa roupa. We have decades of research that shows that is not what happens, actually. That, for instance, violent video games don't directly make people violent. A gente tem décadas de pesquisa que mostra que isso não funciona assim. Por exemplo, jogos violentos não necessariamente criam pessoas violentas. And I think it means that we have to come to these questions of agency and affect, exactly. E isso significa, eu concordo, que a gente precisa que essas questões precisam levar para essa discussão de agência e de afeto. And I think one of the most important places to observe it is in gamified social media applications. E eu acho que um lugar massa para ver isso são essas aplicações gamificadas de mídias sociais. For example, it has become clear that Facebook and Instagram, they don't care so much what ideology they're broadcasting. They only care about the affective reaction of the user. Por exemplo, já ficou muito claro que, por exemplo, o Instagram e o Facebook, eles não estão interessados em que ideologia eles estão trabalhando, eles estão interessados na reação afetiva do usuário. And so I think there's something to be said for setting aside the ideological narrative and asking how games make people feel. E aí eu acho que tem um argumento aqui que implica em, tipo assim, deixar de lado a discussão narrativa do jogo e pensar em como é que as pessoas se sentem quando estão jogando. And I think with the example of QAnon, what we saw was that the game made people feel very good about themselves, even though they were thinking about a narrative that was terrifying, about pedophiles and conspiracies and terrible things. E eu acho que o exemplo do QAnon é um bom exemplo porque ele mostra que, mesmo que essas pessoas estivessem lidando com uma história horrenda sobre pedófilos, elas se sentiam nelas muito bem. So my lab is starting to do some research with board games about like emotional journeys, stripping away all of the narrative
and how a game takes you through a certain wave of emotions, which I think is really interesting. Então, meu laboratório começou a pesquisar, a fazer essa pesquisa com board games, extirpando, na verdade, extirpando a parte narrativa desses board games e pensando somente em como elas fazem, como eles, né, replicam essa coisa do sentimento, que eu acho que é uma coisa muito da jornada do sentimento, na verdade, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante. I used to think that the thing that won in politics was the person who had the best narrative. Eu sempre achei que quem ganhava na política era a pessoa que tinha a melhor narrativa. And now I think it's the player who can best make people feel good. E hoje em dia eu acho que é o jogador que faz com que as pessoas se sintam melhor. But with one asterisk, with one footnote, which is that feeling good can be very, very complicated. Mas com esse asteriscozinho que se sentir bem pode ser muito, muito complicado. But yeah, I definitely agree. Thank you so much. I have a question about, you mentioned that we can, an anti-fascist game doesn't need to be necessarily cooperative, and they can even be have some kind of competition. But my thing is, how can we work positively these aspects of competition in such a game? Como é possível incorporar esse aspecto da competição num jogo de forma positiva, né, num jogo antifascista? It's a great question. I have a lot of debates with other people who would call themselves anti-fascists about this, about competition. Não, pergunta sensacional. Eu tenho debatido isso com muitas pessoas que se perguntam exatamente assim, o que é esse jogo antifascista? So I give you two examples from games I'm working on right now, because I didn't have a chance to talk about them in the talk. Então, eu vou dar 2 exemplos sobre jogos que eu estou trabalhando agora, que eu não tive a oportunidade de mostrar aqui na fala. One of the games I worked on a few years ago was called Clue-anon, which takes from QAnon and the board game Clue. I don't know what name it was marketed under in Brazil. Detective, okay. It's like detective in Brazil. Yeah. Aí o primeiro jogo é esse Clue-anon, que é um trocadilho intraduzível. Vamos lá. Because it's a pun that can't be translated. I imagine, yeah. I do love these puns. Yeah. In this game, it is a competitive game between up to 4 players, in which you're all playing secret characters who are conspiracy influencers. Nesse jogo, você tem, enfim, a quantidade de jogadores, e esses jogadores, eles são influenciadores, cada um deles é um influenciador secreto. And so, in a way, the player is competing, but they're playing someone that they would never identify with. Então, de uma forma, eles estão competindo, mas eles estão também representando alguém com quem eles nunca se identificariam. So you could play a troll army, or a social media company, or a YouTube influencer, or cultists. Então você pode jogar como uma companhia de social media, como cultista, como what were the first ones? Like a cultist or a social troll army. Ou um exército de trolls. And I think in this way we can leverage the competitive fun to learn something about how fascist worldviews consolidate themselves. E eu acho que dessa forma a gente pode entender como essa diversão competitiva leva para o entendimento fascista do mundo, ou entendimento do mundo fascista.
I think there's a lot of potential in games as a form of satire, as social criticism. Eu acho que existe um grande potencial nos jogos como forma de sátira, né? Com potencial crítico. And I think the long history of games also shows us that we like to play the villain a lot of the time. E eu acho que a história dos jogos mostra muito fortemente que a gente sempre gosta também de jogar como o vilão, às vezes. I mean, the most popular social deduction game on the market today, board game, is Secret Hitler. Which I don't know if has anyone played this game? Yeah. A few people have. É óbvio que o jogo de dedução mais famoso do mercado hoje é esse board game, né? É esse Secret Hitler. It's a game you play. It's kind of a party game for usually, I think, 6 to 12 players that simulates the last days of the Weimar Republic in Germany before the Nazis took over. É um jogo é um party game, né? Um jogo para de 6 a 12 pessoas que simula os últimos dias da República de Weimar na Alemanha antes de Hitler tomar a República. And it's semi-cooperative in the sense that you play on teams, but the teams are secret from each other, and you try and figure out who is on which team. E é quase cooperativo, né? Semi-cooperativo, no sentido que você joga em times, mas os times eles não sabem quem são uns os outros exatamente. Another game I'm working on right now, which will hopefully be published later this year, is called Billionaires and Guillotines. Outro jogo que eu estou trabalhando agora é um jogo que deve ser publicado até o fim do ano e o nome dele é Bilionários e Guilhotinas. And in that game, I'm trying to use competition to actually make players start to act irrationally. E nesse jogo eu estou usando a competição para fazer com que os jogadores comecem a agir irracionalmente. In it, basically, you play billionaires trying to accumulate things for extremely rich people, but you sort of, it's in the game, it's hard to remember what your actual objective is because you get so competitive. Nesse jogo, você joga como bilionários que estão tentando coletar coisas para pessoas muito ricas, mas no final é muito difícil lembrar qual é o seu objetivo, porque o jogo é muito competitivo. And here I'm thinking a lot about the theater of Bertolt Brecht and his way of using villains and very negative activities and behaviors as a way of trying to build a different kind of solidarity and connection with the audience. E aqui eu estou lembrando do teatro de Bertolt Brecht, que usa os vilões como personagens para compor uma empatia e fazer com que a gente, enfim, entenda a diferença. But the final thing I'll say about this is that I actually think competition in games is very good. It's the appropriate place for competition in our society. Mas a última coisa que eu tenho para dizer sobre isso é que eu acho a competição nos jogos uma coisa muito boa e que é o lugar para a competição na nossa sociedade estar. The problem is that we've built our whole economy around competition and it's destroying the planet. E o problema é que a gente construiu a nossa economia ao redor dessa competição e está destruindo o planeta. So if we're just competitive in games, this is great. that would be utopia. Então, se a gente for competitivo só nos jogos, tá massa. Isso, inclusive, é um pensamento utopiano, né? The game philosopher I mentioned before, Nguyen, speaks about this as being the seductive nature of games. O filósofo do jogo que eu falei antes, o Nguyen, ele chama isso de o aspecto sedutor dos jogos. It gives us a kind of simplified model of the world that we often can easily mistake for the reality. E isso nos dá um aspecto simplificado, um entendimento simplificado do mundo que muitas vezes a gente
a gente se engana e acha que é realidade. And in a worst case scenario, you'll get something like game theory, like the very austere, I would say quite fascist worldview that has kind of taken over economics and politics and a lot of other fields of intellectual activity over the last few years. E no pior cenário disso, você tem a teoria dos jogos, que é uma teoria matemática, né? Teoria dos jogos, que é muito austera e que se alastrou pela sociedade e que vem produzindo o que a gente tem visto nos últimos anos. É isso. O que mais? Quer falar? Chega. Eu posso perguntar em português mesmo? Boa tarde, né? Eu achei muito interessante todos os exemplos que você trouxe, né? De jogos antifascistas. Tu quer ir traduzindo? Good afternoon. I think it's very interesting, all of they are very interesting, all of the examples of anti-fascist games you brought. Mas quando você estava trazendo exemplos de jogos fascistas, você trouxe gêneros inteiros, né? Então, eu queria saber se você consegue enxergar também essa política de jogos antifascistas sem trazer diretamente o tema fascismo, como esses outros jogos trazem. But when you brought the fascist ones, you had whole genres of these video games, and I want to know if you can Trazer exemplos de jogos gêneros que não tratam diretamente sobre o fascismo, mas que têm essa lente antifascista. I want to know if you can think of examples of genre that are not anti-fascist, no, are not. Desculpa, de novo. They are not explicitly anti-fascist, Mas tragam esse viés de não haver capital. but have a political view that speak about not being a capitalist, not being neoliberal, and so on. And where does your interest in this team spring from? Thank you. I will answer this question, but let me take a slight detour first, which is that people who study fascism, it's like studying a sphinx, like this mythological creature. Vou responder essa pergunta, mas vou fazer um desvio primeiro, fazer uma digressão. As pessoas que estudam fascismo é como se elas estivessem estudando a esfinge. Ortega y Gasset has this quotation about fascism where he says, how do you understand something that is both A and not A? Ortega y Gasset, que é sociólogo espanhol, foi orientando Zimmel, tem esse quote, né, essa citação que diz, sobre fascismo, que diz, como é que você entende uma coisa que é ao mesmo tempo A e não A? And so as soon as you start to try and define certain characteristics that would make a game fascist, actually things start to fall apart in a weird way. Então, é curioso porque quando você começa a tentar entender as coisas que fazem de um jogo antifascista, elas começam a se despedaçar. Because one of the terrifying characteristics of fascism is its ability to sustain a huge amount of cognitive dissonance. Porque uma das grandes características do fascismo é a sua capacidade de aguentar níveis absurdos de dissonância cognitiva. So, for instance, fascism is both very modern and modernist and also anti-modern.
Por exemplo, o fascismo é muito modernista e moderno, mas também antimoderno. It can be both extremely religious and extremely secular. Pode ser muito religioso e extremamente ateístico, né? It's a very slippery ideology, I use in quotation marks. É uma ideologia muito escorregadia, parafraseando Marx. And this means it's very difficult to say what is a fascist or an anti-fascist genre of games. E isso significa que é muito difícil dizer que existe um gênero que é fascista ou antifascista nos videogames. I feel with this project, it's almost like, you know, if you're on a train or on a highway, you can try and look at every tree, or you can see the blur of the trees. And I feel like this is my method in this project, is to see the blur rather than the specifics. This will be fun to translate. eu acho que a minha aproximação a esse projeto é, bom, quando você está num trem ou quando você está numa estrada, você pode olhar para uma árvore ou você pode olhar para o borrão que elas fazem. E a minha ideia de metodologia é essa, é olhar para o borrão. So I think there are some genres that lean closer towards a fascist worldview and some that lean farther away, but any of them can be incorporated. Então eu acho que existem alguns gêneros que se aproximam de gêneros fascistas ou de uma visão de mundo fascista, né? E alguns gêneros que se afastam ou se aproximam de outra visão de mundo antifascista, mas que você é isso, né? Que você não consegue você não consegue falar de uma coisa que simplesmente, né? Chega perto no máximo. Now, I confess I'm not a huge video game player. I'm playing many more board games and design board games. So I'll speak about this field. Então, eu confesso que eu não sou um grande jogador de videogame, eu tenho jogado e projetado board games e jogado muito board games, e eu vou falar especificamente desse campo. I think, for instance, in the world of board games, you have a lot of 4X style civilization building games. Então, por exemplo, eu sei que no mundo, eu acho que no mundo dos board games você tem um monte de jogos que são 4X, né? Jogos de exploração. And most of these games, I think, contribute to preparing the soil for a fascist worldview. E eu acho que muitos desses jogos, eles trabalham em preparar o solo para uma visão de mundo fascista. But there are other games that are explicitly trying to challenge that. Like, for instance, a very nice game called Spirit Island, which came out maybe 4 or 5 years ago. Maybe more, actually. Mas tem alguns jogos que estão muito francamente tentando combater esse tipo de visão de mundo, como esse jogo que chama Spirit Island, que saiu há uns 5 anos, aparentemente. It's a cooperative game, and I also think, even though I just said a moment ago, I also am interested in competitive games, I think we are in a golden age of cooperative board games now, which I think lean more towards an anti-fascist ethic. Esse Spirit Island é um jogo cooperativo, e eu sei que eu disse que eu estava interessado em jogos competitivos, mas eu tenho percebido que os jogos cooperativos, eles se aproximam muito mais de uma ética antifascista. I've also been very interested in the rise in the analog game space of what are now being called lyric games. E eu tenho me interessado por esse espaço daquilo que está sendo chamado agora de lyric game. What are lyric games? It's a wrong word even in English, and as technically a literature professor, I'm very upset about the name of this genre. But basically, these are often single player or very small group games that are based a lot on writing. So they're a bit more like role-playing games, but often that are just played sitting and answering writing prompts.
Esses são jogos. Bom, vocês entenderam, né? Ele disse assim: o termo para o jogo não é certo nem em inglês, e eu sou professor de literatura e isso me incomoda, mas esses jogos você joga com papel e caneta e você vai respondendo, aparentemente, né? Foi o que deu para entender aí, que eu nunca vi isso não. Aparentemente você vai respondendo perguntas no papel, quase como um RPG. And these games are mostly about trying to imagine what it would be like to be an other, to be someone of a different gender, to be an alien, to be an animal, to be something completely outside of your own experience. E esses jogos, a maioria deles é sobre qual é o sentimento em ser o outro, ou ser um alienígena, ou ser um bicho, ou ser, enfim. And I think these maybe are lean closer towards being an anti-fascist game genre, because it's about expanding empathy and expanding our worldview beyond very tight, sort of rigid confines. Eu acho que esses jogos eles chegam mais perto de serem antifascistas, porque eles tratam de expandir a nossa mente, o nosso sujeito para a diferença no mundo, né? Para ser o diferente. But I have no doubt that a smart fascist, and there are many, many very, very smart fascists, could subvert this genre. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que um fascista esperto ou muitos fascistas espertos facilmente subverteriam esse gênero. Now, as to the question of why I started looking into this genre, I suppose I've always liked games a lot. Não, e aí para responder por que eu entrei nisso, acho que eu sempre gostei de jogos. And as an educator, I've been using games in the classroom for many years in various ways. E como um educador, eu venho usando jogos na sala de aula há muito tempo, de muitas formas. When we were studying conspiracy theories, we learned about this interesting connection with games, which is what got me into it most recently. Quando a gente estava estudando teorias da conspiração, eu pude perceber essa conexão com os jogos, que foi o que me trouxe para esse tema recentemente. And so when we were working on this, I said to my colleagues, we can't just study games and play. We have to actually make a game as a way to understand this topic and what makes conspiracy theories fun. And that's the story behind this game pictured here, QAnon. E eu estava falando para esse meu colega de pesquisa que a gente não pode só entender o jogo, a gente precisa fazer um jogo sobre o que é legal em participar de uma teoria da conspiração. E aí foi assim que a gente chegou nesse jogo, no QAnon. And I suppose finally, as I mentioned before, I was trained as a critic of ideology and culture. E, claro, assim, acho que como eu falei antes, eu fui treinado como esse crítico de ideologia e cultura. But I got tired of my main output into the world being telling people how bad things were. Mas eu cansei do fato de que a única coisa que eu fazia, meu main output, né? Minha saída principal para o mundo era contar para as pessoas como as coisas estão ruins. And I thought maybe I can reach a lot more people and also learn a lot from more people if I can turn some of the topics I'm interested into games. E aí eu pensei que eu posso alcançar muito mais pessoas, mas também aprender dessas pessoas se eu transformar esse output em jogos. I think if you want proof that almost every human being, from a baby to the oldest human being, is a genius, it's games. Eu acho que se vocês quiserem provas de que qualquer ser humano, de um bebê ao mais avançado humano, são gênios, são os jogos que fornecem essa prova. It's amazing how quickly even small children can learn rules to a game
develop a strategy, play competitively, and reflect on their strategy. Amazing, amazing. É impressionante como mesmo uma criancinha, ela consegue aprender uma regra, jogar competitivamente e desenvolver uma estratégia para um jogo. And so I want to experience that and build my politics and my theories on that experience rather than all of the very pessimistic theory, let's say. Então eu quis experimentar isso, esse sentimento para trabalhar essa teoria de ordem pessimista. Fantastic. Just one, I have something to say, which is this is very. It's very interesting because we started reading your work here because of the financialization discussion, Right. and it's very serendipitous was the word I was looking for, because me and Ivan specifically, but many other researchers here, we have game studies backgrounds, and it's like we made the inverse trajectory. We start reading you because of financialization, and then you give us this talk. So thank you again. It's very exciting. Tô dizendo que a gente começou a ler no Lens o livro do Max porque o livro dele chama Culturas da Financiarização, né? É um livro sobre financiarização da cultura. Como tudo virou dinheiro hoje em dia, para ser o mais grosseiro possível, né? Mas como tudo virou dinheiro hoje em dia. E que tanto eu quanto Ivan, e quanto vários outros pesquisadores que estão aqui, a gente vem do campo dos videogames, dos game studies, e é muito fortuito, né, que a gente encontra o cara que está discutindo exatamente as coisas que a gente está discutindo dessa forma. Então é isso. Obrigado. Lígia. Obrigado. Hi, Max. Thank you for being here. So, I think my point is less of a question, more of games, video games specifically, which I thought were representative of what could be anti-fascist games. Mostly what I thought about during the presentation and during the questions would be that based on your point that fascism would be the reactive way of looking at an unwinnable game, and the opposite of that would be to look at this unwinnable game and try to play another game, try to find a better way to play. And I thought personally of Undertale as a sort of game that, yeah, cliche, let's say, a cliche. But, it's very obviously a game which puts you in a position of being locked in a place in which you can choose in which way you want to, carry on with your relationship with the world. If you want to have empathy with the others, the strangers, the monsters, so to be, or if you want to murder them. And of course, it is a game which presents both options as possible, but very obviously presents one as the better option. Another case that comes to mind with video games meant to bring empathy, in a way, to me, it would be Nier Automata. It's a 2017 game by the Japanese director Yoko Taro. First of all, he started this series with a PlayStation 2 game called Drakengard, which was originally meant to be the sort of Ace Combat-like game of when Ace Combat was a very famous, popular game. And this company wanted to make a similar game, but with dragons, with a medieval theme. And he was put in a position to direct this game, and he was very critical of these sort of war games. And he started to think, what sort of
person would feel comfortable in murdering these people and just, causing these big massacres. And he just created a protagonist who is an absolutely terrible person. You play as a villain, and that led to this later game, Nier Automata, which is an indirect sequel to Drakengard. And during the last third of the game, you play with two different characters in opposing moments, opposing chapters, so to speak, while one character basically, so you control androids in a fight with robots, okay? Androids are humanoids and robots. No, really, keep up with me. And androids. The point. I think the point is very important. The thing is, when one of the androids goes through a process of radicalization against those robots, while the other android lives through a perspective of learning to empathize and learning to, realize that those other robots are the same as them, and the people who are actually making them fight are not relevant at all to their personal struggles. So, those are just sort of some examples which I thought would be interesting as, in my head, anti-fascist games, in the way that they serve as a means to grow empathy to the player. That would be. Ok. Não, eu posso resumir. Tá. Basicamente, eu acho que quando você para pensar sobre o que seria um jogo antifascista, você pode pensar pelo aspecto de jogos que levam você a querer estar e viver no mundo melhor, e jogos que levam o jogador a desenvolver empatia em relação aos outros, em relação ao diferente. E aí eu dei esses dois exemplos, do Undertale, do Nier Automata, como jogos que promovem esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão dentro da pessoa. Obrigado pelo tempo. Thank you for your time. Thank you for the suggestions. I'm going to, I'm going to play these games. One thing I say is, I'm working on a very different project at the same time as this one, which is called Mobilizing Hearts and Minds. Obrigado pelas sugestões, vou jogar esses jogos, mas uma coisa que eu vou dizer sobre isso eu estou trabalhando em outro projeto, junto com ao mesmo tempo que eu estou trabalhando nesse aqui, chamado Mobilizando Corações e Mentes. And essentially, I've teamed up with my colleague, Sarah Stein-Lubrano, who is just finishing her PhD in politics on cognitive sciences. E eu enfim, estou colaborando com essa pesquisadora Sarah Stein-Lubrano. Stein-Lubrano, que é doutoranda, está terminando o seu doutorado em ciências cognitivas. And we offer workshops for activists, basically. E a gente oferece oficinas para ativistas, basicamente. And one of the things we're exploring is empathy, exactly. E uma das coisas que a gente está explorando é empatia, exatamente. Excuse me. And Sarah knows a lot more about this than I do, but she looks a lot at when empathy helps to develop people's political viewpoints and when it doesn't. A Sarah sabe muito mais do que eu sobre isso, mas assim, ela sabe exatamente quando é que a empatia ajuda e quando ela não ajuda a desenvolver visões políticas. And I wish she were here because she has all of the research on under what circumstances it is useful. In many circumstances it is, and in some it isn't, strangely. E eu queria que ela estivesse aqui, porque ela tem toda a pesquisa sobre isso, mas em várias circunstâncias a empatia é importante
mas estranhamente em algumas não é. And I'd be curious how we could take her research on that and bring it into these questions of games that encourage or tell a story about empathy. E eu, né, fico curioso em saber como é que a pesquisa dela educa a gente para entender como é que certos jogos criam esse sentimento de empatia ou não. Depois do inglês impecável do nosso colega, eu vou pedir ajuda com a tradução também. Max, boa tarde. Eu adorei conhecer seu trabalho. Vocês me escutam também? Vocês estão Adorei conhecer seu trabalho. Eu não sou do campo acadêmico, eu sou do campo político. Eu trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, na assessoria de educação e cultura. Good afternoon. I love to get to know your work. I'm not from the academic field. I'm in policy and politics, and repeat for me. So I'm from the Human Rights Ministry of Human Rights and Citizenship. From the Secretary for Education and Culture. E o que me intriga bastante, porque aí a gente está pensando, de fato, em políticas públicas a serem executadas, olhando cada vez mais para esse campo, é o tamanho do poder das empresas nesses espaços. What intrigues me, considering we have been thinking about policies for this field, is the size of the corporations that reign over such spaces. E aí, eu entendo muito a importância do incentivo ao desenvolvimento de novas iniciativas, novos jogos, que tenham essa perspectiva antifascista. So I understand the incentive of the importance of the incentive of the development of these anti-fascist games. Mas fico pensando o quão difícil é esse embate, considerando não só que o lado fascista tem muito dinheiro, como também tem pouca ética. But I keep thinking about how can we understand this debacle, considering the fascist side has lots of money and not lots of ethics. Enquanto isso, a gente tem visto, mesmo aqui no Brasil, que não era comum, os massacres nas escolas, né? E o que ele trouxe da questão do first person shooter, toda essa conexão. Meanwhile, we have been seeing in Brazil school massacres in the late last 2 years, especially, and it relates to what you brought about first person shooters and Grupos fascistas, até saiu uma notícia essa semana, né, de adolescentes, crianças sendo cooptados por esses grupos. And we have been seeing fascist groups recruiting, and there's been news about it. Então, assim, entendo que construir uma onda de jogos antifascistas leva tempo e a gente precisa também trabalhar por outras estratégias que sejam que atendam aos problemas atuais, que sejam mais rápidas. So I understand that developing these anti-fascist games, it takes time, but we also need to act now and have this to happen now. E aí, a pergunta de $1 milhão é se você vê possibilidades de hackear o sistema atual, considerando o poder das grandes corporações, para além de incentivar um novo mercado, né, de desenvolvimento, pensar estratégias de mitigação.
So the million-dollar question is, how do we hack the market, the market today? How do we think about strategies of mitigation? Considerando os jogos existentes que já tem grandes comunidades ali em torno deles, né, que já reúnem milhões de pessoas que estão jogando já esses jogos, que tem essa perspectiva, né, mais pacífica. Considering what games we already have that are already being played, that have communities, but that flirt with this fascist perspective. E aí uma segunda pergunta, que essa tá fácil. This one is the easy question. Mas você já respondeu um pouco, que era sobre saídas narrativas para subverter a lógica do The Cheating One. So the second question is, and you started to answer it, what narrative ways do we have to subvert the logic of the cheating one? Of the cheater, yeah. Ele já trouxe um pouco falando do trabalho da Sarah, né, e da questão da empatia, mas quero muito ter acesso a esses estudos, mas saber se, né, já tiveram testagem de outras iniciativas de narrativas mesmo, né, de trabalho narrativo. So you started answering these when you brought up Sarah's work and the idea of empathy, but I want to get to know if there's been testing and what have been going on that term. Yeah. Thank you very much. Let me begin with the second question and then go to the first. Yeah, both are great questions. They're difficult. In terms of another narrative about cheating, I think it has to begin with acknowledging the fact that the society and the economy are fundamentally unfair. Vou começar a responder pela segunda, que as duas são duas excelentes perguntas. Eu vou começar a responder pela segunda. Sobre essas narrativas sobre a ideia do cheater. Come again, please. Acknowledging that the world we live in, the capitalist economy, our society is, in fact, unfair. Yeah. Considerando esse cheater, é muito importante a gente perceber que o mundo no qual a gente vive, a economia na qual a gente se encontra, é extremamente injusta. And people are being cheated, but they're being cheated by large corporations and extremely rich people, rather than by small, cheaters at the bottom of society. E que as pessoas elas estão sendo trapaceadas, mas elas estão sendo trapaceadas por grandes corporações e pessoas muito ricas, e não por pessoas à margem da sociedade. But the social psychology that Sarah studies teaches us that without a lot of work in literacy, our imaginations always lead us to think about people immediately above us or immediately below us in a social hierarchy. Mas esse trabalho que a Sarah está fazendo de psicologia social, ele implica em uma ideia de que quando a gente está pensando, quer dizer, ele implica numa ideia de que se a gente não tiver literacia, a gente sempre vai pensar nessas pessoas como sendo pessoas que estão imediatamente acima da gente ou imediatamente no sentido de próximo, né? Ou imediatamente abaixo. So it's not only just easier to imagine a cheater who is a little bit poorer than you than it is to imagine a cheater who's a billionaire that you've never seen in your life. Então, é mais fácil imaginar um trapaceiro, que é alguém que está numa situação pior, né? Alguém mais pobre que você, do que imaginar um trapaceiro que está num lugar confortável da vida, que é rico. It is almost like it's operating in another part of our body. Because to imagine a billionaire or a corporate CEO works on the level of the abstract imagination, where to imagine someone just a little bit poorer than you or even a little bit richer is something that you see maybe every day.
and you can imagine them much more clearly and feel it in your body. É como se essa percepção dessa pessoa, enfim, desse cheater, ela tivesse em outra parte do seu corpo, porque é mais fácil, quer dizer, não é que é mais fácil, mas assim, quando você pensa no super bilionário, você pensa nele de forma abstrata, ao passo que quando você pensa no cara que é um pouquinho mais pobre que você, ou que mesmo que o cara que seja um pouquinho mais rico, você pensa de forma absoluta, porque você convive com essas pessoas. And I think there might be many ways to address this, but one of them is I think we need to invent some new language. E aí eu acho que tem formas de chegar nisso, mas uma delas eu acho que a gente precisa inventar uma nova linguagem. Once I finish this book on games, my next book is on scams. Depois que eu terminar esse livro sobre jogos, o próximo é sobre trapaças. And I'm trying to invent Golpes. new words. So on the one hand, I'm thinking about like meta scams of the kind of massive society-wide scam that global capitalism is instituting. But there's no particular scam artist. It's a scam on the scale of a system. This is tricky. E aí eu estou pensando no nível literal, assim, de inventar palavra, que é pensar esses metagolpes, que são golpes não perpetrados por pessoas, mas golpes no nível sistêmico mesmo, pensando o capitalismo. And then I'm also trying to develop the word scamlet, like a little scam. Yeah. E eu também estou tentando meter essa palavra que é scamlet, que é tipo assim um esqueminha, ou um golpinho. And this is like a little example. It's like a piglet. Yeah, Okay. exactly. It's the diminutive. And this way, I'm trying to offer a language to enlarge our political imaginations somehow. Because if we just use the word scam for both things, then I think most people's imagination immediately go to the person next to them, rather than the big time problem at the top. E penso nisso como uma técnica para aumentar a nossa imaginação política. Porque se eu usar o termo scam, né, o termo golpe, para tudo, para as duas coisas, para o golpe no nível sistêmico e para o golpe pequenininho, as pessoas vão imaginar as pessoas que estão próximas delas, não vão conseguir entender o tamanho da coisa. And maybe the theoretical piece here is that humans are a storytelling species, but we have a very hard time telling stories about systems. A dimensão teórica desse pensamento é que nós, enquanto raça, somos uma raça que conta histórias, mas essas histórias, elas dificilmente são sobre sistemas. Assim, a gente tem um problema para falar de sistemas. But systems are what are controlling our lives, and we need to think about systems and how to change them. And so far, we've trusted theory and academia to do that work, but it's no longer working, if it ever did. Mas just a moment. It was fast. Gente, me perdi. Né? Calma. We have a hard time telling stories about systems. É muito difícil para a gente contar essas histórias sobre sistemas, mas a gente tem uma necessidade muito grande de refletir, de contar umas histórias sobre esse sistema. E ele está falando contar história no sentido artístico, né, de produtos culturais, porque a gente delegou esse pensamento sobre sistemas para a academia e para a teoria,
E isso não está mais funcionando, se é que já funcionou. Thank you, sorry. Now, here we come to your first excellent question. I actually think games are uniquely well suited to help us understand systems. E a gente chega na excelente primeira pergunta, que é, eu acho que os jogos, eles são capazes de excelentemente ajudar a gente a entender sistemas. Because essentially, a game is a miniature system that you have to figure out in order to win. Porque, essencialmente, um jogo é um mini sistema que você precisa entender para ganhar. I don't think the thing we need to do is have like a late capitalism simulator that everyone in society has to play. Eu não acho que a gente precisa de um simulador de capitalismo tardio, não. That's a fantastic idea. But the problem is when you make everyone play a game, it's no longer a game, it's a punishment. Mas o problema é que toda vez que você faz todo mundo jogar um jogo, ele não é mais um jogo, né? Ele é punição. But so what I've been thinking about, because I was asked this question yesterday when I was giving a talk in Rio, is, yeah, if I was running part of a government, what would I do? Which is not likely to happen. E aí ontem me perguntaram essa mesma coisa no Rio, e que é, tipo assim, se eu tivesse no governo, que não vai acontecer, o que é que eu faria? And I think the temptation is to say, let's make a perfect game that will be like the antidote to the virus. E eu acho que a resposta é, vamos fazer um jogo perfeito, que seja um antídoto para esse vírus. And there are some attempts to do this. The US, some ministry in the US has done it. In England, they've done it in order to try and cure the problem of fake news and disinformation. E aí existem tentativas, porque, né, você fala assim, é um jogo perfeito, mas existem tentativas de fazer isso. Tem um ministério nos Estados Unidos que fez isso, tem outro na Inglaterra que fez, que são tentativas de conter a desinformação, de lidar com fake news. But I think it would be almost impossible to make a game that could actually rival the things that the corporations are producing. Mas eu acho que é praticamente impossível pensar num jogo que rivalize as coisas que as corporações andam fazendo. What I would want to see, my strange utopian proposal is this. O que eu gosto, que eu gostaria de ver, a minha proposta utopiana estranha é essa. It would be some sort of program that would go out to communities and it wouldn't bring them a game, but it would teach people in communities how to make games. Gostei. I like that. É a ideia de um programa para comunidades, não que ensinasse as pessoas a jogarem jogos, mas que ensinasse as pessoas a fazerem jogos. A series of workshops where people could learn about the problem, let's say in this case, the meta scam of capitalism. Uma série de oficinas, por exemplo, de workshops que ensinasse as pessoas, por exemplo, nesse caso, a pensar esses metagolpes do capitalismo. And then ask the people in the community, how would you turn this into a game for other people in your community? E perguntar às pessoas na comunidade, assim, e aí, como é que você transforma esse problema num jogo para a comunidade? Because I think you can teach more by asking someone to make a game than you can by asking them to play a game, strangely. Porque eu acho realmente que é mais fácil, que você pode ensinar mais pedindo para alguém fazer um jogo do que pedindo para alguém jogar um jogo estranhamente. And what if that whole process itself was gamified? E se esse processo todo em si for gamificado? Like there was a prize for the best game that a community designed, and it could be shared much more broadly. Ou, por exemplo, se tivesse um prêmio para o melhor jogo projetado dentro de uma comunidade que pudesse ser compartilhado pelas pessoas. It's like these TV shows about like
the town with the best dancing or the best, Yeah. I don't know the equivalent in Brazil. I'm sure there's many. Well, they're the same in the US. Yeah. The Voice and stuff Yeah. like that. É como esses programas de TV, né? Em que você tem o melhor dançarino, o melhor cantor da comunidade, o melhor não sei o quê. E é isso. Eu acho, I think we should give Max a rest. A última pergunta, a última pergunta. Alguém? Jefferson. Chega aí. Last one. Deixa eu te usar aí. A gente concorda que os jogos não ensinam a ser fascista. We agree that that games do not teach anyone how to be a fascist. Mas você comentou que eles preparam, né? Os jogos preparam esse terreno dentro da sociedade, né? Eles moldam necessariamente as instituições e talvez as estruturas da sociedade. But you discussed how they fertilize the soil. Então, o que eles ensinam? So, what do they teach? Você trabalha com desenvolvimento de jogos, né? Trabalha com desenvolvimento de board games, né? Seria possível pensar uma categorização, né? Uma rotulagem, igual embalagem, produto, sobre o que esses jogos ensinam ou sobre o que esses jogos implicam nos jogadores? So you work with the production of board games. Is it possible for us to work on a labeling about what they actually teach, of what do board games actually teach? Can we systematize that? Do you mean like as an academic study or as a labeling to inform the consumer? I imagine that's possible. I'm not sure I'm the person that could do it. Imagino que é possível, mas não sei se sou a pessoa que consegue fazer isso. As you can tell, I'm the kind of academic who tries to see things from very high up. So I don't have the best analytic mind for that kind of drilling into the thing and understanding its component parts. Como certamente vocês perceberam, eu sou o tipo de acadêmico que olha para as coisas de cima das coisas. Eu não sei se eu consigo, por exemplo, trabalhar na dimensão de perfurar o campo e entender as coisas nas suas, né, minimidades. Não sei. But it's also why I use the metaphor of a garden or preparing the ground when I speak about fascism in games as well. Mas também é por isso que eu uso essa metáfora do jardim para pensar essa dinâmica da fertilização e do uso do fascismo nos jogos. Because as anyone who's tended a garden knows, you get all kinds of plants that grow in the space that you don't want or that surprise you, even if you create the optimal conditions for certain kinds of plants. Porque como qualquer que tenha cuidado de um jardim sabe, você, quando cuida de um jardim, nascem todos os tipos de planta, mesmo que você esteja tentando cultivar um tipo específico. So I think trying to come up with an analytic categorization and labeling for the political effects of games would be difficult to keep open those possibilities. Então eu acho que, tipo assim, categorizar é difícil, seria difícil porque
você precisa manter abertas essas possibilidades e esses entendimentos, né? Because we can come back to the question about competition. You could say that a competitive game always teaches us a certain lesson, but we also know that sometimes that's not the case. It can teach multiple lessons. Porque aí a gente pode voltar para a ideia de competição, né? A gente sabe como é que o jogo funciona e a gente sabe, assim, a gente acha que sabe que tipo de lições ele produz, mas também tem as lições que a gente não entende e que ele produz. But I'd be fascinated if somebody did that and tried to break it down. It would be amazing work. Mas seria massa se alguém fizesse. But I can't do it. Mas não é comigo. Dito isso, it actually gets me when you use the garden metaphor, because I'm actually thinking, who tends a garden here? Anyone? No? No. That said, thank you so much. Max Haiven.